arquivo, salvar como e salva como a gente já salvou. Então, pessoal, essas são as 3 formas de tirar print aqui no notebook e também no computador. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Então, deixa o joinha que isso ajuda bastante no crescimento do vídeo e também do canal. E qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu te respondo aí o mais breve possível. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você está tendo algum problema aí no seu teclado, algumas teclas não estão funcionando, eu vou te mostrar como resolver isso, tá? Eu sou Darlos Lima e seja bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui do canal. Se aproveita aí e se inscreva, tá? Deixa o gostei, se inscreva no canal e assina o sininho de notificações para receber novos vídeos assim como esse. Então vamos lá, agora para a tela do computador, ver como a gente vai configurar isso aí para tentar resolver esse erro aí. Você ainda usa esse botão para capturar imagens da tela do seu computador? Então você está fazendo da maneira errada. Vem comigo que eu vou te mostrar a maneira certa. Então aqui no seu teclado você vai clicar Windows Shift mais S, tudo junto. Aí vai abrir essas janelinhas aí e a tela vai ficar escura, como está aí, ó. Aí para capturar é bem simples, basta você, clicar e puxar, arrastar, copiar a região que você quiser. E aí já vai dar uma mensagem ali que copiou a imagem. Agora é só colar onde você quiser e é isso. Então testa aí e deixa aqui nos comentários se você gostou. Você ainda usa esse botão para capturar imagens da tela do seu computador? Então você está fazendo da maneira errada. Vem comigo que eu vou te mostrar a maneira certa. Então aqui no seu teclado você vai clicar Windows Shift mais S, tudo junto. Aí vai abrir essas janelinhas aí e a tela vai ficar escura, como está aí, ó. Aí para capturar é bem simples, basta você, clicar e puxar, arrastar, copiar a região que você quiser. E aí já vai dar uma mensagem ali que copiou a imagem. Agora é só colar onde você quiser e é isso. Então testa aí e deixa aqui nos comentários se você gostou. Você ainda usa esse botão para capturar imagens da tela do seu computador? Então você está fazendo da maneira errada. Vem comigo que eu vou te mostrar a maneira certa. Então aqui no seu teclado você vai clicar Windows Shift mais S, tudo junto. Aí vai abrir essas janelinhas aí e a tela vai ficar escura, como está aí, ó. Aí é bem simples, basta você, clicar e puxar, arrastar, copiar a região que você quiser. E aí já vai dar uma mensagem ali que copiou a imagem. Agora é só colar onde você quiser e é isso. Então testa aí e deixa aqui nos comentários se você gostou. Você ainda usa esse botão para capturar imagens da tela do seu computador? Então você está fazendo da maneira errada. Vem comigo que eu vou te mostrar a maneira certa. Então aqui no seu Essa aí, cara, pô, dá pra subir esse lugar. Já tem um tapete aí?
Não vai falar exatamente só do número de passageiros, é que a gente tenha uma coordenação entre os aeroportos. Eu te liguei para dizer que eu não ia para aí, estava chovendo muito. Vai começar a resolver o problema. E vi num trem quase igual uma lata de sardinha. Eu vi num trem igual uma lata de sardinha. Deus me livre, olha, vou te falar. Porque os trens estavam tudo daquela correria. Não é esse, é esse que vai sair, não é? Eu sei que quando o trem... Eu estava sentada, mas quando o trem que saiu, veio muito cheio, mas muito cheio mesmo. Torres caiu no mar. Antes de cair, o carro bateu na muleta e o para-choque ficou na calçada. O impacto... Aí para acabar de completar, um idiota lá foi e puxou o fio lá da porta, trancou a porta, ninguém podia sair, eu e a Jane sentamos perto da porta para poder descer, né? Aí a gente teve que sair. De ônibus é o centro da cidade nesta segunda-feira. Insuportável aqui, tá tudo engarrafado. Boa noite. Tá tudo engarrafado. Boa noite. A paz. Casal, então não dá para dividir o guarda-chuva. Quer que eu compre guarda-chuva para ele e para o... Esperar as outras meninas, né? Acho que elas atrasaram. Então, eu vou colocar o celular no carregador, porque senão eu não vou conseguir participar. Tá. Senão vai descarregar. Meninas, a paz do Senhor, tudo bem? A paz. Bom encontrar vocês por aqui. Mais uma semana, estamos no capítulo 2. E aí, quem se identificou com Eva, gente? Fala, Moniquinha, tudo bem? Paz do Senhor. A paz. Michele, seja bem-vinda, A Michele. paz. Ih, Obrigada. gente, a nossa PC entrou. Monique. Linda. Meu Deus, que prova! Prova com cara de bênção. Denise Ventura, a psicanalista mais amada pelas PC aqui, gente. Maravilhosa. Aqui. Oi, Mônica. Oi, tudo bom? Tudo bem, seja bem-vinda, Dê. Ok, perdi o primeiro capítulo, né? Vamos lá. Ah, mas dá para a gente caminhar. Geislane, Érica, Gabi, Isabel, gente, sejam muito bem-vindos. Vamos dar início. Eu tenho procurado ser fiel ao horário para vocês que têm chegado aqui. E para a gente aproveitar tudo aí da filha de Aaron Beck. Deixa eu explicar para vocês o que é isso. Na psicologia, nós temos várias abordagens, várias escolas. O que significa isso? Significa dizer que cada escola, cada abordagem dessa, olha o homem pelo ângulo. Eu sou chamada pela Monique de filha de Freud, porque, de fato, ele, para mim, é o cara, apesar de hoje estar caminhando pelo comportamental.
Então, ela sempre me chama de filha de Freud, né? Eu sempre tenho que dar um mergulho no inconsciente, é quase que automático. E eu chamo ela de filha de Aaron Beck, que é, né, o estudioso que desenvolveu a teoria cognitiva comportamental, que é a abordagem que a Monique caminha. Mas ele bebeu lá na fonte do tio, né? Não tem como caminhar por outro lugar se não passar na fonte do tio Freud. E aí, a gente está recebendo Monique com grande prazer, alegria. Monique versa aí, né, no comportamental, na questão também de atender o infantil. Eu não atendo infantil. Denise atende criança também não, né? Não. Também não. Só ela que é braba, gente. Só ela. Tava com um curso aí. Vamos voltar, Monique. Eu estava pensando hoje a questão de ensinar as nossas crianças a lidar com as emoções. A Monique ministra esse curso para criança. E é fundamental, desde pequeno, nós ensinarmos as nossas crianças nessa questão das emoções. Então, vamos dar início. Seja muito bem-vinda, pastora Carla. Carla, cunhada de Daiane, Deus abençoe. Vamos dar início. Senhor, eu quero te louvar por mais esta oportunidade de estar juntamente aqui com as tuas filhas. Seja conosco, fale conosco, abra nossa mente, que haja expansão, que esse é o propósito, que haja expansão da nossa mente, que haja crescimento. Aquelas que tiveram no retiro estão sendo regadas pela palavra que ouviram, pela leitura desse livro. E as que não estão, Senhor da Glória, podem ser alcançadas de qualquer forma, porque nada limita o teu agir e o teu poder. Seja com a Monique, usa ela uma vez mais, como o Senhor sempre usa, Senhor da Glória. Aleluia, ela é uma mulher iluminada por ti, tem o teu Espírito Santo atuante na vida dela. É o que eu te peço, já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Gente, deixa eu só falar, todo mundo tem que manter o microfone fechado aí, para a gente não ter interferência, tá? Taimara, se você puder fechar o microfone, Isabel. Aí, quando você for falar, você pode levantar a mãozinha assim, a gente para você poder falar. Filha do Aaron Beck, minha amiga de muitos anos, eu estava hoje pensando, muitos anos. Conheci Monique, eu não era nem casada com o Leandro, só para você ter ideia. Eu faço esse ano 12 anos de casada, a gente já caminha em algum tempo no Evangelho, né? Nos conhecendo. Eu sempre digo que ela é melhor do que eu. Ela é brava, ela é melhor do que eu. Seja bem-vinda, minha amiga. Olá, meninas. Olá, Alves. Olá, Michele, da minha congregação, Advec Vila São Luís. Tatiane, da minha congregação, Advec Vila São Luís. Sejam bem-vindas, meninas. Gabriela, a minha amada também aqui, psicóloga, a Gislane, a Carla, a Priscila, todas vocês que eu estou vendo aqui de forma pequenininha, mas que são grandes aí no reino de Deus, poderosas pelo Espírito. Alves, quero te agradecer pela confiança, pelo investimento na minha vida. É uma noite de gratidão, de gratidão. Gente, toda vez que eu olho para Alves, eu lembro de Jesus e os discípulos. E lembro daquele episódio, né, onde Jesus senta com os discípulos e ali tem a ceia e já é chegada a hora, mas Jesus não desiste de ninguém e para ali para investir, né, até em Judas e ama até o fim. Então, esse é o meu sentimento que eu tenho pela Alves, né? Ela tem paciência, né, comigo, investe em mim, independente dos meus erros, né, independente das minhas dificuldades, investe com tempo, com palavra, com aquilo que ela pode. E nós, mulheres, estamos aqui para isso, tá? Para investir umas nas outras, né? Porque isso é o reino de Deus. Né? Para quem não me conhece, eu sou Monique, sou mãe da Alice e da Lana e da Rayana, sou vó da Valentina, que agora está com 8 meses, já está falando vó. Ai, meu Deus, que linda! Coisa gostosa. Já começa expressando esse eu sou hoje membro ali da Advec Vila São Luís, o pastor Lincoln, a pastora Sara, onde eu congrego. Atualmente estou ali, né, juntamente com as irmãs, de forma assim como uma formiga, trabalhando ali
com a intercessão, hoje também, atualmente, ali me permitindo mais trabalhando com as crianças, quando posso também estou ali clicando na igreja, né? E é isso, estamos na obra de Deus aí. Mariana, fecha o microfone, por favor. Qual é a primeira coisa que você faz? Volta pelo mesmo? Você perdeu. Fátima Gomes, minha linda, fecha o microfone para mim, por favor. Vamos lá, Monique. Forma incessante aí na obra de Deus, porque não podemos parar, amém? Já coloquei a minha gratidão, né, Alves? E a partir daí você pode dar prosseguimento. Então, menina, estamos no capítulo 2 e capítulo 2 fala saber o que é melhor. Quando que a gente sabe o que é melhor? Algumas vezes a gente sabe o que é melhor, mas como nós vimos no capítulo 1, mesmo sabendo o que é melhor, muitas vezes as nossas escolhas não são as melhores. E o interessante que nós falamos na semana passada é que a advogada Genilza estava com a gente na semana passada, e aí ela falou uma coisa interessante, Monique, ela achava crente que ela era Esther, mas lendo o livro ela descobriu que ela tem mais de Eva. Pastora Carla, que também é psicanalista, está sempre aí nessa clínica pastoral, falou, a gente repudia, e durante muito tempo ficamos repudiando Eva, porque, na verdade, enxergamos em Eva aquilo que está em nós. Aí não tem como a gente abrir mão da projeção, né, minha amiga? Em alguns momentos a gente projeta, a gente sabe ler o outro com uma maestria daquilo que está na gente, mas é insuportável. Por isso, projetamos. E aí chegamos hoje ao capítulo 2, né, onde a Sara ela tem essa sacada fenomenal no meio dessa conferência, onde ela vê que todas as mulheres queriam estar no clubinho da Ruth, no clubinho da Sara, no clubinho de Raquel, sei lá mais quem, de Ana, mas ninguém quer estar no clubinho, ninguém quer Eva no seu clubinho. Hashtag bonde fechado para Eva. Mas estamos aqui, estamos quase todas de comum acordo que vamos abrir essa hashtag e a Eva já entrou no nosso bonde, gente, porque temos mais de Eva do que achamos, né? E aí ela começa com essa questão, né, dizendo, ora, a serpente era mais astuta do que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore. Esse é assim, é uma coisa que a gente precisa estar atento até hoje. É assim mesmo? Tem certeza? Não pode ir para o outro lado, não? Enfim, a gente precisa estar atento nessas perguntas que colocam dúvidas e muitas vezes elas são capciosas. Então, vamos estar atento aí. A gente começa com a leitura, né, na página 25, com a Sara falando do marido dela. Eles moram em Los Angeles, lá é um lugar altamente engarrafado, e ela muito mal sabe botar no GPS até que chega em casa para ela saber o tempo que ela vai levar. A pessoa é a Trazilda. Tem mais alguém aqui, gente, que tem problema com horário? Na clínica psicanalítica, problema com horário já é interpretado como um sintoma. Verdade. Né, pastora Carla? Já é interpretado como sintoma. Bem, ela, né, ela diz que aprendeu isso com a mãe, coitado da mãe da Sara, né? Enfim, ela sempre está andando em cima do horário, ou seja, ela nunca sai de casa para chegar com tempo no lugar, sempre na hora cravada. Isso é um problema muito sério, sabe por quê? A filha do Arubeck vai falar, isso vai gerar em você ansiedade. Se você anda sempre atropelada no horário, sempre em cima, isso gera uma ansiedade. Por isso, devemos ser programadas, desorganizados e projetados. Bem, dito isso, Sara diz que ela sempre liga para o marido e quando ela manda o print, mal chega no telefone dele, ele já diz para ela, não faça esse caminho, Sara, entra na direita, cai para a esquerda e que você vai chegar aqui em casa
com mais tempo, né? E eu fico olhando ainda agora, e eles têm um poder, né? O homem com essa questão de localização, com essa questão de mapa, com essa questão de caminho, eles são fenomenais. Eu tenho que ir numa consulta amanhã, e Leandro chegou aqui ainda agora, eu falei, tem que ir nesse endereço, como é que eu faço? E aí a pessoa abre o Google, eu não sabia nem abrir no telefone, coitada. Aí ele abre o mapa, ele aumenta o mapa, ele diz, Alessandra, isso é lá indo para Guaratiba, lá no final do recreio, não sei das contas, aí eu olhando assim, falando, meu Deus, que facilidade, eu não sabia nem para onde eu estava indo. Vocês já sabem que eu me perco no BRT, porque eu quero pegar o que eu quero, e eu acho que ele tem que parar onde eu quero descer, mas não é assim. Tem uma programação do BRT e ele não anda segundo a minha vontade. E aí, na página 27, ela bota na epígrafe, temos uma escolha. E aí eu começo a primeira fala e depois eu terceirizo ela para a nossa convidada. Temos uma escolha. Você já passou por isso? As encruzilhadas da vida são um pouco mais complicadas do que escolher o que fazer no trânsito. As encruzilhadas da vida. E aí, Monique, você pode vir, minha amiga? Que coisa linda! Eu não sei quem leu o livro ou quem está lendo, mas o sentimento que eu tenho é de choro, lamento e arrependimento o tempo todo. Me identifico muito com a autora, né? A história dela é parecidíssima, né, com a minha, né? Gravidez aos 13 anos. E fugi de casa aos 13, engravidei aos 15. Atrapalhei todo o meu projeto aí que minha mãe tinha para mim. E interessante, né? Ela é tão humana, ela não tem vergonha de contar a sua vida, né? De ser de dizer que parece com Eva, né? E às vezes nós temos essa pretensão de passar aquilo que nós não somos diante das pessoas, né? Vestir máscaras. E ela é fenomenal. Agora eu vou comprar muitos livros dela, com certeza. Temos uma escolha, né, meninas? Tomada de decisão, né, Alves? Tomada de decisão. Tomada de decisão não é fácil para ninguém, né? E mediante as encruzilhadas da vida, né? Como ela coloca aqui, né? Quantos de nós aqui, né? As encruzilhadas da vida são um pouco mais complicadas do que escolher no trânsito, né? Por mais que tenhamos dificuldade em saber o que é leste, oeste, norte, sul, né? Que o homem tem uma capacidade melhor, né? De um raciocínio até mais crítico, a própria mulher para a direção, né? Não dizendo que não tenha mulheres que dirijam bem, porque tem, né? Mas o homem tem essa facilidade. Dirigir é uma dificuldade, né? Tem pessoas que tiraram carteira, talvez aqui até, e nunca dirigiram por medo, né? E a escolha, né? Ela passa pela tomada de decisão. E tomar decisões hoje é muito difícil, em qualquer sentido da vida. Há um tempo atrás, nós iríamos no mercado e para a gente escolher um simples leite, era só pegar ali o leite da vaquinha no saquinho. Só tinha uma opção, né? Era muito fácil. Hoje você vai no mercado, você vai ver diversas opções de leite, marca, qualidade, preço. Do chão. Alguém está com o microfonezinho aí ligado. Não é esse, não. Puder desligar. Não sei quem é. Estou tentando ver aqui. Pode seguir, Monique. Então, assim, a autora coloca, e Deus me livre, se você já passou pelo trauma de calcular errado, e um risco é mais desafiador ainda concluir suas decisões. E no mercado talvez seja algo bem corriqueiro para a gente e bem simples, porque eu já tenho uma lista, já tenho as marcas que eu gosto. Então, para essa tomada de decisão vai ser simples. Mas no que tange vida espiritual, emocional, familiar, uma tomada de decisão ali para a gente se torna algo super difícil, né? E ela coloca isso aqui para a gente, né? Dando o exemplo aí da direção aí do GPS do marido, né? E ela coloca aqui, né? Se todas nós pudéssemos concordar
que se demitir de um Tá tudo emprego embora. hoje resultaria, Não. numa vitória maior, num sucesso maior, você se demitiria? Nós não sabemos, nós lidamos com essa questão das escolhas e passa por nós. E não adianta, Deus vai ouvir a nossa oração, mas a tomada de decisão, muitas das vezes, ela vai vir diretamente por nós, porque nem sempre Deus vai nos dar o checkmate do vai por ali e faz isso aqui, né? Então, assim, e é muito frustrante, muitas das vezes, tomar uma decisão. Por quê? Porque quando eu tomo uma decisão, implica o quê? Em responsabilidade. Afinal, eu escolhi aquele emprego, eu escolhi aquele homem para casar, eu escolhi essa profissão. Se der errado, logo eu vou ter uma frustração pela minha escolha. Então, decidir não é fácil. Nunca será fácil, né? E muitas das vezes nós colocamos esses atos de decisões, quando errados, culpando segundos e terceiros, né? E não foi culpa, né? Como a Eva, foi culpa, e como Adão, né? Foi a mulher que tu me deste, né? E ali vem essa questão do machucar que ela coloca, né? Dessa questão de frustração, né? E pode ser comparado a essas pistas, né? E tudo isso se dá onde? Se dá onde a tomada de decisão e essas frustrações? Na mente, né? Eu acho interessante, Alves, meninas, porque ela parece que é cognitivista, né? Parece que... Eu acho que o terapeuta dela, Alves, ali ela tem uma boa desenvoltura em aprendizagem ali, né, em psicoeducação. Sim. Não sei se vocês perceberam isso, né, Alves? Que ela fala sobre essa questão das estradas, né? Da vida. Sim, ela caminha muito nessa questão cognitivista, mas ela também fez muita terapia, porque ela é divorciada, né? Ela teve o primeiro filho aos 13, 14 anos, ficou casada, depois ela casa, tem um segundo filho, ficou casada 4 anos, me parece que aconteceu algumas traições. Ela buscou ajuda, tentou recuperar esse casamento, infelizmente não foi possível, e eu busquei essa história dela na internet e ela acaba optando, né, não tendo solução, porque casamento não é feito de um, casamento é feito de 2, e ela fala dessa questão da terapia, e aí eu acredito também em alguns momentos, mas tem hora que ela vem para o nosso mundo. Sim. Ela vai para o caminho do inconsciente também, ela transita por lá, né? Ela até coloca aqui na página 27, né? Quando estou em uma das encruzilhadas da vida, tenho a missão de tomar uma decisão sem quase nenhuma informação, né? E aí a gente já coloca aí para a gente, né? Isso é campo de batalha da mente, um pouco de Joyce Meyer aí, que nós conhecemos, né? Um pouco do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o homem de Deus que mais falou sobre também os campos de batalha na mente. O próprio Jesus Cristo também, né? Então, assim, o que fazer, que decisão tomar diante da falta de informação? Antes não tínhamos informação. Não tínhamos tanta informação sobre algumas questões ligadas ao humano, ao espiritual, né? Mas uma vez conhecendo a verdade ela vai nos libertar, né? O conhecimento de Cristo chegou até nós. Então isso é maravilhosíssimo, né? Como a autora ela coloca aqui, né? Espera-se que eu tome uma decisão que vai me levar a uma localização indefinida. Eu tomo uma decisão, mas eu não sei onde ela vai dar. Por quê? Não se tem certeza de nada nas tomadas de decisões, principalmente no caminho das incertezas. Por quê? Porque quando se fala de ter uma escolha, nem sempre as nossas escolhas elas são pautadas somente por uma palavra que alguém nos deu ou que o Senhor nos deu. Por quê? Porque existem decisões que elas são tomadas diretamente por nós. Monique, então você está dizendo que todas as decisões que eu tomo, eu tomo fora de Deus? Eu não deveria tomar todas as decisões só quando Deus me desse ali o aval? Vamos lá. A escolha da sua profissão.
Quem escolheu para você? Foi você ou foi Deus? Muitas das vezes fomos nós. Não foi Deus. Toma aqui. Deus apontou o quê? O caminho daquilo que você gosta. Te deu um leque e você escolheu. O homem que você casou, muitas das vezes Deus não apontou. É esse. Deus te deu características de como aquela pessoa é e de como você pode lidar melhor com ela. E quem decidiu? Você. Então, essas decisões que nós tomamos, elas não têm fonte de certeza. Por quê? Porque mais à frente nós vamos falar do caminho da fé. Então, assim, isso é frustrante para a gente. Por quê? Porque se dá certo, Deus estava comigo. Mas se dá errado, Deus não estava comigo. E também, se passasse a escolha só por Deus, Deus errou, porque ele me mandou tomar a decisão. Então, Deus é sábio, né? Tomada de decisão e escolha vai passar primeiramente por nós. O que Deus muitas das vezes faz, né? Ele nos dá aí o caminho, as plaquinhas para nós seguirmos, o GPS, mas é você que vai tomar a sua decisão, tá? É isso aí, Alves, até aqui agora. Eita, que agora o negócio pegou, gente. Pelo amor de Deus, que a gente segue as plaquinhas, tem as plaquinhas nos direcionando, mas a gente é que toma a decisão. Porque você já viu, por exemplo, eu às vezes pego o Uber aqui em casa e quero chegar ali na igreja rapidinho, mas aí às vezes eu quero ir mais rápido ainda, não quero esperar o ônibus. E aí aqui a questão da Cândido Benício é uma rua principal e tem muitos sinais por conta do BRT. Aí o que eu faço? Aí o GPS deu o caminho, mas aí o que eu faço? Falo, não, entra aqui para o motorista, entra aqui, porque eu quero fugir desses sinais. O fato é que eu vou fugir dos sinais porque eu já conheço essa rua, mas eu posso ser surpreendida por alguma coisa nessa rua de trás, de repente um assalto, de repente um engarrafamento, de repente um acidente, mesmo sendo uma rua que não é movimentada. Enfim, as plaquinhas são levantadas, mas a gente toma decisões e a gente pode até mesmo desviar desse caminho que nos foi mostrado. Depois dessa frase que a Monique leu na página 27 ainda, ela bota assim, ó, nunca tenho ideia alguma de quanto tempo, descanso, esperança, energia ou fé vou precisar para chegar lá. É aí que a minha ansiedade aperta os cintos no banco de trás e começa a fazer comentários desnecessários. Você nunca vai ter começado esta jornada. Você nunca deveria ter começado esta jornada. Para começo de conversa. Você sabe que se falhar, vai comprovar o que todos pensam de você. Cheguei a mencionar que o meu passado está com as 4 patas amarradas no porta-mala, exigindo saber se chegamos ao lugar de completa paz e confiança. E também, minha querida e pequena fé do tamanho do grão de mostarda no banco do passageiro sussurrando. Tenha paciência. Em algum ponto no trajeto, meu futuro está esperando, ao mesmo tempo que eu reúno forças suficientes para finalmente fazer a minha vida ir para frente. Gente, quando a gente toma uma decisão, um caminho a seguir, muitas vezes começamos com esse diálogo mental. E aí a ansiedade, ela é necessária, tá? Nós nunca viveremos sem ansiedade, ela tá aí no campo da ansiedade, medo, tá? Todo fundo de ansiedade tem medo por detrás, mesmo que você não tenha consciência disso, tem medo ali. Então, quando se toma uma decisão, se gera medo por conta da certeza que a gente não tem, que Monique já falou, isso gera uma ansiedade e aí a gente começa com esses diálogos mentais que ela bota aqui. Aí, comentários desnecessários. Ó, você nunca devia ter começado essa jornada. Para começo de conversa, você sabe se falhar, você vai comprovar o que todos pensam de você. Deixa eu falar um negócio para vocês. E Monique aí pode vir veemente. Eu não estou com nenhum artigo atualizado, mas, ou seja,
vamos botar aí 50% do que a gente pensa não acontece. Gente, que loucura! E eu sou boa nisso, falei semana passada e vou repetir. Eu, de vez em quando, floreio umas histórias na cabeça que tem um enredo, com começo, meio e fim catastrófico. Meu Deus. Gente, que doideira! E olha, 50% do que a gente pensa não vai acontecer. Olha que loucura. Verdade. Né? A gente está falando aqui para a gente aqui no senso comum. Tá? Até porque loucura a gente já nem usa mais isso, é uma coisa que caiu em desuso essa palavra. E, enfim, e aí ela começa com isso. Aí ela diz que a ansiedade está amarrada, né, no porta-malas, ela personifica essa ansiedade aí como um bichinho, e diz que a fé, que é pequena, no grão de mostarda, está ao lado dela no banco do carona, né? E a fé diz para ela: tenha paciência. Gente, toda pessoa com uma estrutura ansiosa, eu digo pela questão, vamos lá, da visão da neurociência, a pessoa que tem mais a questão do sistema simpático, né, o central ativado, vai ser essa pessoa mais ansiosa, vai ser esses 220. Tem gente que vai ter mais o sistema parasimpático ativo, são aquelas pessoas mais cadenciadas, aquela pessoa mais tranquila. E aí, a fé está dizendo, tem paciência, porque depois que um ansioso toma uma decisão, parece que dá um desespero nele, exacerbado, e que esses diálogos mentais começam a ser um inferno na cabeça, gente. Às vezes a gente está no inferno dentro de nós mesmos. E o engraçado é que você está olhando assim, olha, e tem a sensação de que todos sabem que você está naquele inferno em chamas. E, ó, não tá. Outro dia desse, atendendo uma paciente, ela falou, ela tem a questão da fobia social, e aí ela, eu penso que todo mundo está me olhando. E hoje, no século XXI, o que mais acontece são as pessoas não prestarem atenção nas outras. As pessoas vivem de uma forma atropelada. Essa questão de que estão te reparando, estão te olhando... Não é verdade. É a questão da ansiedade, desse medo sufocando as nossas atitudes. Aí, na página 28 ainda, no segundo parágrafo, ela bota assim, ninguém acaba estagnado na vida porque quer. Acabamos estagnando na vida porque o desconhecido dá medo. O nosso subconsciente acreditamos que escolher viver em um estado eterno de indecisão é melhor do que tomar a decisão errada. Vem, Monique. Gente, olha, essa leitura aqui, meninas, ela me confrontou muito, né? Porque aqui ela vai falar sobre fé e medo, né? Quando a fé e o medo se cruzam, o que a gente faz, né? A fé e o medo. Pode a fé e o medo caminhar juntos? E aqui ela coloca os dois equiparados, um ao lado do outro, né? Então, assim, como você lidar com os seus medos? O medo, ele faz parte, né? Da nossa criação, né, humana, né, das nossas emoções, e ele é muito importante, porque ele é um sistema de proteção para a gente, né? A gente pode, de uma forma bem simples, pensar ali num sinal, ele sendo ali fechado, e de alguma forma você querendo atravessar a rua, se você não tivesse medo ali, você poderia, né, sofrer um acidente por um atropelamento. Isso é uma forma simples de a gente pensar o que o medo pode, o sentimento, né, a emoção do medo pode nos proteger, né? E bem primitivamente isso foi muito utilizado, né, por homens, né, seres humanos que moravam em matas, né, que ali do lado de animais eles tinham que se proteger. Se eles não tivessem medo, as bestas feras ali os comeriam. Mas só, como a Alessandra falou, essa questão da ansiedade, da insegurança, né, ela está ligada muito ao medo. E o medo, quando ele é um medo equilibrado, ele te protege. Mas quando existe um desequilíbrio do medo, ele começa a se tornar patológico. Começa a gerar ali, né, na gente
questões ligadas aí a perdas na vida social, comportamental, familiar, né? E aí gera essa insegurança que gera ansiedade crônica. E ali você começa o quê? A ficar prevendo coisas que poderiam acontecer, né? Ansiedade é excesso de quê? De futuro. Ah, não, eu não vou fazer isso porque pode acontecer isso. Isso tudo, como a Alessandra falou, é campo de batalha da mente. E são padrões de pensamento. Interessante, né? Porque o medo ele pode ser extinguido. O medo ele pode ser aniquilado. O medo excessivo. Por quê? Comprovado aí pela neurociência, né, a gente estudando, que muitos dos nossos medos eles foram somente aprendidos. Tudo bem que fizeram experimentos com crianças e colocaram ali cobra, animais peçonhentos de frente a eles, e eles, de alguma forma, eles sentiram ali um arrepio, ficaram irritados, mas isso mostra que, desde o ventre da mãe, a própria mãe começa a colocar medo, de alguma forma, ali naquela criança, a forma como ela lidar com o mundo. Então, o medo, ele é aprendido. Então, tudo que é aprendido, você acredita que pode ser também desaprendido? Eu acredito. Ah, com certeza. Né, Alves? Eu trabalho com isso. Eu trabalho com isso o tempo todo. Eu trabalho em mim isso. Por quê? Porque, como são comportamentos aprendidos, eu aprendi na minha casa sobre medos que não existem. Então, na minha vida em geral, quando eu lido com um problema, uma frustração, um ato de decisão difícil, o medo ele vem logo como uma memória. Ele vem, muitas das vezes, até como um cheiro, porque a questão do cheiro ele também remete à memória. Como é tão forte, né? Como pode? Eu sinto o cheiro do perfume da minha mãe, quando minha mãe ela tomava banho, e eu lembro das coisas que a gente passava quando criança. E ali eu sinto medo, e eu penso, será? Eu tomo ou não tomo essa decisão? Então, logo, o que eu penso? É um padrão de comportamento. Então, eu posso mudar a forma como eu enxergo essa situação, né? Então, assim, medo ou fé? O que você prefere aí acreditar, né? Porque o medo, como a Alessandra aqui falou, e a gente estuda, muitos dos nossos pensamentos, eles são pensamentos, vamos colocar, padrões de crenças disfuncionais. A gente estuda isso direto, né? São padrões de regras de vida, né? A gente estudou mês passado sobre o livro Hábitos, né? Mudanças de hábitos para a nossa vida, e a gente percebeu que regras de vida são hábitos que nós aprendemos e precisamos, muitas das vezes, desaprender para aprender novos hábitos. E praticando isso, né? Que é a Bíblia, a história que Deus tem para nós mudamos a nossa rotina e o nosso futuro, né? E essas verdades bíblicas, elas devem ser verdades, tá? Insubstituíveis. Só que a nossa mente, que a autora vai tratar mais à frente, né? Ela vai nos sabotar nisso. Por quê? Porque a gente não para se autoavaliar, autoanalisar, se enxergar. Como eu penso, como eu falo, como eu ajo, né? Então, assim, são pensamentos exagerados, pensamentos repetitivos, pensamentos, como a Alessandra falou, descabíveis até. Por exemplo, para alguém que sofre aí, né, eu já sofri, né, por isso eu escolhi a área de fobia social. Eu cheguei na casa do Senhor, né, eu tinha muito problema com essa área de fobia social, eu não sabia que era uma fobia social, mas eu ouvia as pessoas dentro de ambientes fechados e muito aglomerados de pessoas, eu ouvia as pessoas rirem, falarem de mim quando elas nem estavam olhando para mim. E ali Deus me deu um tratamento muito profundo sobre isso. E eu comecei a estudar mais profundo essas cadeias de pensamento. Então, existe a possibilidade de você refazer caminhos novos de pensamentos, né? Então, assim, são erros de interpretação, né, Alessandra Alves? Você interpreta as coisas, eu interpreto muitas das vezes de forma errada. E muitas das vezes são tão reais esses pensamentos, que a gente acredita
que não são condenáveis, né? Mas são condenáveis diante de Deus. Né? Meninas, vou abrir espaço aí. Alguém quer falar nesse momento, dentro dessa fala? Alguém quer compartilhar alguma luta, alguma guerra mental que acontece? Você está... Érica, você está com o microfone aberto, quer falar? Deixa eu falar aqui. Tá ouvindo? Tô. Sim. Oi, Monique, tudo bom? Oi, meu amor, tudo bem? Que bom falar aqui com você. Quando você começou a falar a respeito de medo, né, e eu me identifiquei logo com essa coisa do dirigir, né? Já tem 10 anos, vai para 10 anos aí que eu tirei a carteira, e eu tenho uma luta muito grande por causa de mobilidade, né? Vai para um lado, vai para o outro, e até hoje eu não sei se é medo ou é minha falta de tempo, mas é reorganizar, né, o tempo para poder vencer isso daí. É o medo realmente, eu dirigindo, fico olhando, eu dirigindo não, perdão, meu esposo dirigindo, eu fico dentro do carro, olho uma coisa, olho outra, e meu Deus, eu não consigo passar por essas coisas, mas eu tenho repensado tudo isso e estou em férias aí no mês de julho, eu vou vencer esse medo, eu vou colocar o carro na rua, eu creio. É só uma experiência. Quando você falou que quantas pessoas têm aí a carteira, é habilitada e não dirige, eu sou uma, eu me identifiquei logo. E eu estou ressignificando, né? Porque essa palavra, né, que vocês usam, é realmente isso, tem coisas que a gente coloca na mente, acha que não vai acontecer e aquilo não é real. 50% daquilo que a gente pensa, né, Alves, não acontece. É uma coisa que a gente idealiza e acha que não vai avançar porque está travada ali, alguma coisa lá atrás. Né? Ela fala muito disso, algo lá no passado, e vamos para frente, continuar tomando. E te rever aí também, Monique. Feliz em revê-la. Falar mais alguém quer falar, quer compartilhar alguma coisa? Tá vendo? A gente sempre se identifica com alguma coisa que pode ser falada, né? Eu sou uma pessoa... Eu também já pensei que não consigo, eu sou uma pessoa sem vergonha, eu também estou trabalhando para ver se eu tiro essa carteira, mas eu sou uma bicha muito preguiçosa, eu fico agora, depois que o Dudu Paz botou esses BRT novo aí, eu tô apaixonada pelos BRT, mesmo que eu pegue ele errado, eu pego o Uber, o Leandro é um marido maravilhoso que leva onde, mas, gente, eu preciso, que às vezes, hoje, estando na clínica, tem dia que eu tô atendendo na Taquara, e logo depois tem um paciente lá no Shopping Carioca, sei lá, Nova América eu quase não vou, mas fico mais entre Taquara e Shopping Carioca. Se eu tivesse de carro, seria mais fácil. O Leandro não tem necessidade de estar com o carro o dia inteiro, até porque ele trabalha numa empresa parada. Mas a gente bota, sabe, a coisa na cabeça e a gente não vai, não avança e a gente acredita. Ó, tem uma linha, não se choque, tá? Tem uma outra abordagem, uma outra escola, que é a Gestalt terapia. E aí o Fritz Perls, que é o teórico da Gestalt terapia, ele usa um termo, porque a gente sempre pensa na questão da conotação sexual, mas masturbação quer dizer que se fica manipulando alguma coisa em demasiado tempo. Então, ele fala que essa questão dos pensamentos chega a ser uma masturbação, porque você fica, né? A TCC vai falar da ruminação. Então, assim, você fica ruminando o pensamento e rumina, e aquilo vai te adoecendo e vai te gerando mais ansiedade e vai te travando mais ainda. Então, assim, vamos avançar. Dito isso, a gente segue. Tem alguém com o microfone aberto que eu não estou conseguindo encontrar quem é? Fecha o microfone aí, gente, só para a gente caminhar. Ah, tá. Consegui fechar aqui, era o da Mari. Vamos lá, na página 28 ainda, ela diz assim, olha, no final, mais do que qualquer outra coisa do que nos pesa por dentro, são os pensamentos do nosso medo, vergonha, passado e inseguranças criam. Se pudesse espiar dentro da mente de uma pessoa em um momento de indecisão, veríamos que, no geral, ela não está sofrendo de falta de visão, mas de uma visão embaçada, que acontece por exaurir muitos resultados possíveis
daquela visão. No fim das contas, tudo fica embaçado e ela perde a paixão, a criatividade e precisão necessária para ativar muito espaço. Ou seja, gente, esse excesso de pensamento, esse pensamento, essa masturbação a nível mental, tá, gente? Eu não estou falando de conotação sexual, eu estou falando a nível mental. É porque a gente, às vezes, é muito... Tem uma outra coisa que a TCC trabalha, que é a rigidez cognitiva. Isso aí. Tem gente que é ou sim ou não. Se não é sim, é não. Se não é não, é sim. Gente, aí o cara dos números aqui em casa diz, por isso que eu não gosto de vocês, da subjetividade. Porque para mim ou é sim ou é não. Não, às vezes é sim, mas não também. Eu sei que é confrontante, mas é exatamente assim que funciona. E aí a pessoa fica parada nessa masturbação, nessa ruminação de pensamento, nessa rigidez cognitiva, e ela fica totalmente paralisada. Ela não consegue dar o próximo passo, a visão embaça, a criatividade perde. Você já viu gente dizendo, eu não sou nada criativa, mas quando você vai analisar, aí se eu caminhar com uma outra visão que eu tenho estudado, que é a bioenergética, é alguém de uma personalidade com os traços muito rígido, sabe? E isso é tão verdade que transparece no corpo dela. Tem pessoas que você olha para ela que elas são travadas, assim, ó. Eu tenho algumas fotos no retiro que vocês olharem, depois eu vou compartilhar com vocês. Tipo, no primeiro ano, no segundo ano, tem uma que eu tô até do lado de Monique. O meu corpo tá rígido assim, olha. Porque eu sou tão perfeccionista, eu sou tão criteriosa, que toda essa tensão que tá na minha cabeça, ela aparece no meu corpo, eu tenso assim, ó. Esse ano não, esse ano foi mais leve. A gente tem trabalhado mais, questão mobilidade, a questão exercício físico. Terapia sempre, né, gente? Pra gente. O corpo tá mais maleável. Eu quero fazer um grupo de movimento com vocês. Quem vem? Vamos alugar uma sala numa parte hotel desse aí, entendeu? Que a gente é filha do rei, aí a gente bota um grupão para poder fazer um preço mais barato, para a gente trabalhar mobilidade, corpo, porque a psicanálise vai trabalhar com essa questão do inconsciente, né? Desse sofrimento mental. Aí depois, a partir do estudo com as histéricas, mas depois tem o Alexander Lowe, gente, que vai falar dessas travas que não estão só na mente, que elas vêm para o corpo, trava nos olhos. Tem gente que não tem o olho vivo assim, olha, gente, ó. O que sorri não é a boca, ó. É os olhos. Por isso, quando a gente está doente mentalmente, os nossos olhos ficam tristezinhos. Por isso que eu deixei de tirar foto muito tempo, quando eu tive com a questão da depressão e ansiedade, porque os olhos não estavam vivos assim, ó. Porque a alma está abatida. Entende? Eu falei para a Alessandra que eu ia falar mais cadenciado, mas tem jeito, gente. Eu sou alguém vibrante. Vida, tem que vibrar. Boa noite, gente. Mas eu preciso falar, eu estou aqui na aula, ó. Gente! Tá na Mas aula. eu falei, não adianta, você não vai conseguir fazer a calminha assim, ansiedade, bonitinho, entendeu? Não vai. Eu só abre o olho assim, ó. Eu não consigo abrir esse olhão. Meu olho é pequeno, também não consigo. Sou quase lá do Japão. Ó. Pois é. Então, e isso vai trazendo travas para a gente, né? Então, o que acontece? E o medo, porque a preservação é o instinto, como a Monique falou, isso vai travando. Trava a questão do olhar, trava a questão da boca. Por exemplo, eu tive muito bruxismo durante algum tempo, por conta do que a ansiedade é tanta que você vai dormir, você range os dentes. A questão da trava aqui, ó, no peito, porque os sentimentos a gente sente no peito, no corpo, eles reverberam. A trava vai também sinalizada no quadril. Você pode ver que tem gente que não tem essa questão mobilidade, aí vai estar muito ligada também à questão da sexualidade. Ou seja, então essas travas vão se formando no corpo por conta desse medo, que tudo começou onde? Começou nessa batalha da mente, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente deixa. Vai, vamos embora. Participe. Todo mundo caladinho aí. Ninguém quer falar, não? Gente, Sandra, fala com a gente, Sandra. Sandra é convidada da Monique, Sandra? Não? Tem que destravar o microfone aí para a gente ouvir. Só tocar na tela.
Não consegue? Tá, então vamos seguir. Não, sou da Denise. Ah, tá. A Denise. Ah, tá. Seja bem-vinda. Fala, Sandra. Só estou ouvindo hoje. É a primeira vez. Quem está em primeira vez tem que ficar calada. Só hoje. Ah, então tá bom. Então seja bem-vinda, Sandra. Obrigada. Sandra. Você, é um prazer te receber aqui. Então, vamos lá. Então, ela bota aqui na página 28, a última frase, assim, ó, as infinitas consequências possíveis dessas opções de ficar passando na sua cabeça até que tudo o que você quer fazer é fazer nada, a mente torna-se a arena onde os pensamentos duelam até o final. Cada pensamento compete para assumir a liderança e controlar as nossas vidas. Achamos que um dia a competição vai revelar um vencedor, mas, na verdade, é uma batalha sem fim até intervirmos ativamente e tomarmos uma decisão. Então, você precisa tomar uma decisão nesses pensamentos que estão duelando sobre a sua cabeça. Esse lugar aqui é um espaço de crescimento e é um espaço também onde a gente oferta o aconselhamento. Então, tanto a Monique quanto eu estamos nos disponibilizando para aconselhar vocês. A pastora Carla também vou fazer uso dela também aqui. Se de repente você precisar de um aconselhamento, se você precisar compartilhar alguma coisa, você não se sente à vontade aqui, você pode nos chamar depois no privado, no WhatsApp, e a gente terá o maior prazer em te socorrer. Não pense que o que você está pensando é besteira. Ai, vou compartilhar isso, o que elas vão pensar de mim? Não vou dizer que a gente não vai pensar, a gente pensa, mas a gente não vai emitir nenhum julgamento sobre você. A primeira coisa que a gente quer te oferecer é acolhimento, porque a gente sabe o quanto dói e o quanto a pessoa está sofrendo com esse duelo dentro da cabeça, tá bom? E a gente segue para a página 29, dizendo assim, oi? Alves, meu amor, posso falar algo rapidinho que você falou? Eu falei assim, eu não vou falar, mas aí quando você usou, aí eu falei, então é para falar, né? Quando você falou sobre a dor, né? Aqui ainda no 28, tento de novo ou evito a dor da decepção, né? Esse paralisar de que ela falou, né? Esse estagnar, né, que gera um medo, ele está ligado a essa dor. Essa dor, ela faz parte da vida do ser humano. A dor, ela é necessária, gera crescimento, né? Romanos diz até que a dor, segundo Deus, ela produz vida, né? Segundo o pecado, ela produz morte. Sim. Né? Então, a mente está nesse campo de batalha por conta dessa dor, desse manejo dessa dor, né? E quando eu não manejo essa dor, né? Eu me deixo, né? Dominar por essa dor, eu fico olhando para essa dor, eu não me permito, né? Avançar em fé, porque a dor excessiva, né? A gente trata as feridas. A gente trata a cura, a gente cura, né, essas feridas ao longo do tempo, a gente não se permite, né? Então, assim, a mente vai tornando esse campo de batalha por conta dessa dor. Toda vez que eu sinto a dor, ele vai lá e me gera uma imagem, um pensamento anterior ao meu passado, como foi falado aqui, que a autora coloca, né? E ali eu paraliso, né? Mas é interessante, né? Tudo aquilo, tá? Tudo aquilo que se torna na minha vida, né, uma idolatria. Muitas das vezes a nossa dor se torna uma idolatria. Sim. E aí eu idolatro essa dor. Não, peraí, eu não quero caminhar pelo caminho da dor, não, porque quanto mais eu mexo nessa dor, dói em mim. Mas aí você vai vendo as suas perdas maiores. Por quê? Quanto mais você retrocede, mais perdas você tem, porque você deixa de avançar. E aí, mexer com essa ferida, mexer nessa dor, não é legal para você, não é legal para mim. Só que quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha para alguém que sentiu dor por nós e sentiu toda a dor por nós.
Então, assim, que nós venhamos crucificar toda a nossa perda, toda a nossa dor, toda a nossa frustração no Calvário, para que a gente possa ter esse crescimento e ser essa mulher que rompe com esses medos e revoluciona a nossa vida. Então, assim, interessante quando a Alves falou, eu lembrei, eu falei, caramba, o que é o que nos faz parar? O que é que nos faz retroceder? A dor, que me remete a uma lembrança, um pensamento de que eu não quero mexer com aquilo e não há avanço, né? Mas vamos avançar aí, Alves. E aí fica para a gente pensar, né? Sim. Qual o lugar que está doendo? Qual o lugar que está doendo de verdade que você colocou por debaixo do tapete, fingiu que não viu, está fingindo que não está doendo, e toda vez que vem uma situação ali, uma imagem, um cheiro, uma questão, uma pessoa, você foge. E aí, até o final, a gente vai continuar trabalhando nisso aí, né, Alves? Sim. E o nosso grande problema na atualidade, e eu estou aí numa nova leitura, é o seguinte: a gente tem problema de sentir, meninas. Sentir envolve o corpo. Porque durante muito tempo nós trabalhamos com essa questão, como já falei aqui, da psicanálise desse sofrimento intrapsíquico. Mas aí a psicanálise deixou o corpo fora. Aí veio outro estudioso e falou, não, a gente pode olhar isso e acrescentar esse corpo. A gente durante muito tempo trabalhou mente e corpo separado. Mas a gente sabe que hoje eles são uma unidade só. Então a gente tem esse olhar do todo do ser humano. E aí o problema da gente é sentir, a gente tem pavor de sentir. Só que a gente precisa entender, receber, sentir a raiva, sentir o medo, sentir a tristeza, sentir a inveja. Porque se a gente não sente, se a gente não concebe a ideia desse sentimento, a gente não rompe com esse medo. Tá entendendo? Porque você pode achar, e a mente, né, o corpo inteligente, empurrou isso para a nossa mente mais profunda, o inconsciente. Mas o corpo, ele tem a sua inteligência, e o inconsciente fica jogando isso para a consciência. E aí, às vezes, o seu corpo vai te dando sinais e vai tendo conversas com você, e você não vai entendendo de dores que você tem, de taquicardias que você tem, de sudorese, né, um suor excessivo que você tem, de dores de cabeça, de repente, com as casadas, uma baixa libido, interesse pela relação sexual, e você não vai entendendo. Mas esse corpo está a todo momento, e essa mente nos comunicando alguma coisa. Mas a gente, com esse pavor de sentir, por isso que o encontro com a gente sabe disso, e é por isso que a gente tem toda uma paciência. Isso é com a gente também, tá, gente? Profissional. É um encontro ruim, cara. Que tu vai chegar lá, nós somos alguém que bota o dedo na tua ferida. É isso. Não tem outra coisa. A gente pode até esperar o teu tempo para entrarmos em tal assunto, mas vai chegar o momento que a gente vai dizer, vamos trabalhar isso aqui? Porque a gente está vendo, porque às vezes a psicoterapia vai emperrar ali, não vai andar a análise, porque a gente não está trabalhando naquele negócio, a gente está agarrado ali. Então, a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa avançar com isso. E tem um livro que é do Rubens Alves, ele é um jornalista, psicanalista também, e que diz o quê? Que ostra feliz não faz pérola. Verdade. Ai, meu Deus, esse livro é apaixonante, eu tenho. Só tem aquela pérolazinha lindinha dentro da ostra, porque um dia entrou um grão de areia dentro daquela ostra e começou a incomodar, a doer, até que a ostra produz a pérola. Você já tinha pensado? Seja honesta, é uma pergunta retórica, você não precisa aqui responder, mas se você quiser, você pode se manifestar. Você já tinha pensado que essa dor pode te fazer produzir algo fantástico na sua vida, no reino,
aonde você for, essa dor, se você manejar ela, como a Monique está falando, pode fazer você avançar. Vamos trabalhar essa dor agora em 2023? Deixa aí para você isso e vamos seguir para a página 29, que a gente já está chegando na hora do nosso fechamento. E aí ela bota aqui, ó, na página 29, no primeiro parágrafo, o redemoinho de pensamento costuma cegar-nos, impedindo que reconheçamos que eles só têm, de fato, duas origens. Ou nascem da nossa fé ou do nosso medo. Os nossos medos fingem manter-nos a salvo. A nossa fé quer que criemos a coragem que não temos certeza de que possuímos. Se o medo não fosse tão confortável e a fé não fosse tão custosa, a indecisão desapareceria e a confiança surgiria. Gente, vocês pensaram já nisso? Vocês tinham pensado nisso? A fé custa! E custa alto. Olha só, ela pode ser pequena. Jesus não exigiu que ninguém tivesse uma fé enorme, porque ele já sabia que não ia dar para gente. Então, ele falou, você pode ter uma fé do tamanho do grão de mostarda, menor grão que existe aí. Só que ela é custosa. Porque você não caminha com concretude. Você caminha no mundo abstrato. Com certeza. Ela é fundamento nosso. Mas você precisa caminhar sem ver, sem tocar. Sem cheirar. Você precisa caminhar com confiança. E aí é que está o X da questão. E aí, na página 29, mais embaixo, ela bota: o verdadeiro progresso só pode ser medido com precisão pelo modo como uma pessoa desenvolver-se em sabedoria, conhecimento e vulnerabilidade por dentro, não pelo que ela acumulou externamente. Vai, Monique, vem. Interessante isso, né? Quando ela fala que, olhando de fora, você nunca conseguiria dizer que alguém está travado. Não. Estou vendo aqui um monte de rostinhos lindos, né? Eu não posso dizer aqui quem está travado, quem não está em alguma área. Talvez você olhe para mim e fale assim, ela não tem nenhuma área dela que está travada. Todo o senso de potencial dela, todo o potencial criativo dela já foi trabalhado. Mas eu ouso dizer que, como a autora coloca, a Alessandra leu, você só pode medir isso quando a pessoa está tendo um resultado ali de maturidade, de assertividade na vida, assim, muito pleno, que ainda tem uma dificuldade para eu medir isso. Eu não vou medir nem pelo grau do erro e do acerto, porque eu não tenho como medir isso. Por quê? Até as pessoas que também erram, elas também caminham no nível da fé. Se você for olhar os profetas, eles muito erraram. E o Senhor não deixou isso escondido para nós, né? Então, isso fala de uma fé num Deus constante, né? Uma fé firme, uma fé que eu não estou vendo, mas eu estou confiando, né? E que vai me gerar um progresso. Só que é um progresso, né? Como a autora aqui coloca, que vai ser medido por sabedoria e conhecimento, mas na vulnerabilidade que eu tenho por dentro. Por isso que Deus permitiu que Davi ali viesse passar pela perda do seu filho por conta de um ato de decisão ali, né? De uma vulnerabilidade dele no sentido de escolha para a sua sexualidade. Olha, eu vou ter Batseba, eu vou ter relação com ela, eu vou... Premeditou a morte do marido dela, né? E vários casos na Bíblia que você vê de vulnerabilidade. E aqui a gente entra nesse autoconhecimento, né? De quem eu sou, de como eu ajo, de como eu lidou, né? No campo da fé. A fé, ela vai colocar, muitas das vezes, para fora também a minha vulnerabilidade. Por quê? Eu vou colocar o que eu tenho da minha essência para fora. Por quê? Porque eu estou no campo da fé.
E a fé vai me fazer caminhar numa certeza por algo que Deus falou que vai acontecer, que as Escrituras disseram que vai acontecer, mas no caminho eu vou ser provada. Meu caráter vai ser provado. Sim. Eu vou ser provada. Se nesse caminho de fé eu vou tomar decisões sábias pelo Espírito Santo, que vai me ajudar, se eu vou atentar para o que ele está dizendo, se eu vou decidir para o que ele está falando, se as minhas emoções estão de acordo com o Espírito Santo, porque tem que estar. E é aí que por dentro, somente por dentro, existe aí esse impacto de transformação para mostrar no externo que a autora diz. E é muito interessante isso, tá? E aí, nós sabemos quem nós somos, como agimos, como sentimos no campo da fé, como estamos procedendo. É isso que Deus quer que a gente tenha, esse autoconhecimento, né? Esse conhecimento de si, né? De como eu ajo mediante, né? Esse caminho de fé, que não sei para onde eu estou indo, como Abraão, não sei como é que vai ser, mas eu só tenho uma palavra, e é sobre essa palavra que eu vou continuar no meu caminho, mesmo não sabendo nem qual é o caminho. E aí, minha vulnerabilidade está sendo aí trabalhada, né? O interessante é que ela frisa, né? Não pelo que ela acumulou externamente. Progresso de uma pessoa, de uma mulher de Deus, não é pelo que ela tem, não é o ter. Aqui a gente está trabalhando é o ser. Porque tem gente que tem, mas não é. Que paradoxo, né? Paradoxal. Quer contribuir, pastora Carla? Hoje a senhora está quietinha, vamos falar. Deixa eu ver se eu li. Opa! Boa noite, queridos. Shalom. Ai, que aula tremenda. Prazer aí, a psicóloga Monique. Hoje eu estou quietinha, estou só aprendendo aí. Mas é interessante que quando a importância da gente se perceber, né? Porque quando há percepção de nós mesmos, há cura. E a Monique falando aí, me veio à memória a conversão ali, o chamado de Isaías. Isaías no capítulo 6. Quando Isaías está no capítulo 5, ele é profeta, ele apronta os ais de tantas nações, né? Ai do povo que se levanta, ai daquele, ai de fulano, ai de ciclano, ai de beltrano. Mas quando ele tem um encontro com Deus, ele olha para dentro dele e fala, ai de mim. Ai de mim. Aí ele se reconhece. Aí ele se percebe, aí ele fala, ai de mim, que tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E quando ele se percebe, a cura. Glória a Deus. Né? A cura. A gente, às vezes, está assim, como Isaías. Ai de tanta gente, ai de tanta gente, a gente acaba não se percebendo. Mas quando há percepção dos nossos erros, e nós somos vulneráveis, todos nós. A Monique falou, né? Deus não encobriu o pecado de ninguém na Bíblia. Uau, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Quem teve depressão decorrente está lá, o abatimento está lá, as desistências estão lá, os medos estão lá, latentes, os medos de Davi. Quer ver os medos de Davi? Vai ler os salmos de Davi, ele é claro, sabe? Nós precisamos olhar para esses personagens que foram reais, viu? Pelo que eles passaram e pelos que eles declararam. Sabe, com a boca, tive medo sim, mas Deus me tirou de lá, olha como eu sou, é isso que eu sou, e não tem nada de pecaminoso você se reconhecer, né? E muitas das vezes a gente não é claro para com Deus, porque a gente tem vergonha, quando, na verdade, Deus já nos conhece por inteiro. A Bíblia vai dizer que antes de que a gente fale uma palavra, ele já sabe o que está lá dentro. Então, assim, né, vocês são terapeutas, psicólogas, eu sou psicanalista, atendo também, e muitas das vezes a gente ouve o outro e a gente esquece que a gente também pode colocar uma cadeira aqui em frente e falar, Senhor, se assenta aqui, que eu tenho uns negócios cabulosos. Negócios cabulosos para te contar. Contar o quê? O que ele já sabe. Os nossos pacientes vão contar para a gente o que só eles sabem e a gente não, vai descobrir naquele momento, né? Mas o Senhor já sabe.
né? E é tão gostoso quando a gente reconhece que aí vem cura, vem libertação, e o caminho é esse, tá? Estou gostando demais aí de participar com vocês. Obrigada, pastora Carla, pela participação. É isso, tá vendo, meninas? Aqui nós estamos nos descortinando, né? Mostrando para vocês que é possível. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é psicologia pura, pura, pura. É o que a pastora Carla falou, são homens que foram reais, e a gente tem que olhar para esses homens, para essas mulheres. A Bíblia não encobriu nada, justamente porque sábio não é aquele que erra, sábio é aquele que aprende com o erro do seu irmão. A gente não precisa errar. Se a gente errar, Deus vai perdoar, a gente vai aprender com o nosso erro, mas a gente pode aprender com alguém que já errou e a gente não errar naquela mesma coisa. Fica a dica aí. A gente passa para a página 30, né? A gente tem 3 minutos só para a gente fechar aqui, que o nosso tempo está acabando. E diz assim, ela bota, conheça o seu ambiente. Em vez disso, analise seus pensamentos para ajudá-la a descobrir a beleza do que está desconhecido. Confiar no desconhecido é acreditar que o progresso e perguntas sem resposta podem coexistir. Às vezes a gente quer resposta para tudo. Não tem. Mas às vezes a gente vai andar com perguntas sem respostas, mas elas podem coexistir juntamente. Em vez de focar nos e se, o meu objetivo é ajudá-las a entender como os seus pensamentos controlam as suas ações, para que você decida quais pensamentos são dignos de se alojarem na sua cabeça. Ou seja, o que a Monique trabalha, né? Eu falei isso para vocês semana passada, mas vou repetir. Quando a gente olha pela questão comportamental, é o modelo cognitivo, ou seja, pensamento, comportamento, sentimento e comportamento. Ou seja, a gente pensa dentro do que a gente acredita ser verdade, dentro de uma crença que a gente tem enraizada, de aprendizados que tivemos na nossa família, a gente segue com isso. Então, a gente pensa, a gente sente, aí o nosso corpo começa a ser envolvido pelos pensamentos que nós estamos tendo, e logo depois, o que acontece depois disso? A gente se comporta segundo aquilo que a gente pensou e aquilo que a gente sentiu, que muitas vezes não quer dizer que é verdade. Nós tivemos um erro na nossa interpretação. O problema que trabalha-se na clínica comportamental é o quê? Não é o que fizeram, é a forma como eu interpreto. Não é isso, Monique? Isso mesmo, correto, Alessandra. Correto mesmo. Forma que eu interpreto é a forma que está me prejudicando. Então, ela quer nos ajudar, a Sara, nessa leitura, nós analisarmos, avaliarmos os nossos pensamentos, para a gente sair desse negócio. E se é muito pensamento de quem é ansioso? O ansioso, fala aí, Moni, fica no e se? E se? E se? E se eu fizer a faculdade, mas não for aquilo que eu quero? E se eu escolher aquele menino para namorar, mas não foi ele? E se eu decidir dirigir e no meio do caminho eu parar? E se não der certo? A autora coloca aqui e se Deus é bom, é um e se, né? Deus é bom, né? Então, assim, a serpente, a concordância aqui diz no capítulo aqui que a Alessandra leu, né? Já está no 32, Lê? Isso. Então, quando teve a oportunidade de explicar para Deus o que aconteceu quando ela comeu da árvore, Gênesis 3:13, conta que Eva disse, a serpente me enganou e eu comi. Aí o autor coloca, a concordância explica que a palavra enganou, no hebraico, era, na verdade, naushal, ou seja, raiz primitiva que significa desviar do caminho, ou seja, desviar do caminho mentalmente. Esses e se são desvios do caminho mentalmente. São padrões de pensamentos desviantes. Olha só como a Bíblia é tremenda. Quando foi criada qualquer teoria na Terra, a Bíblia já falava. A Bíblia já estava mostrando um padrão de comportamento aí desviante mentalmente. Ou seja, o mesmo que iludir moralmente, seduzir, encantar, enganar imensamente e completamente. Ou seja, um padrão de pensamento que gera um erro moral.
Olha só que interessante que aconteceu. É fácil pensar que Eva foi tola, mas nós também nos identificamos com ela, né? Foi numa fração de segundo, aí a gente se sabota, né? A gente furta coisas que Deus quer nos dar, aí a gente rouba coisas que Deus quer nos dar, né? E assim, qual é o ambiente que você está hoje, né? Aqui ela fala sobre isso. Pensamentos são sementes e os frutos são nossas ações. E é interessante quando ela fala sobre isso. Por quê? Nós não podemos mudar nossas memórias, mas nós podemos mudar o sentido e o poder que elas têm sobre nós. As memórias, elas não vão ser apagadas. Não. Eu, aos 11 anos de idade, eu fui molestada. Eu tenho hoje poucas memórias disso ou nenhuma. Porque ao longo do tempo eu fui trabalhando isso, tá? Através do Espírito Santo, através de clínica, mas você pode mudar a forma como você pensa. Só você pode, através da palavra, através da oração. Faça da sua perda uma semente. João 12, 24. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo na terra ele caindo não morre, ele não dá fruto, mas se morre, dá muito fruto. Então, essa semente, tá? Essa semente, tá? Esse pensamento, né? Que foi essa semente que foi plantada na sua terra, ela vai dar fruto. Então, assim, todas as coisas contribuem para o bem. Essa semente, ainda que parece que foi uma semente ruim que foi plantada na sua e na minha vida, ela vai se tornar uma semente e de ações boas, de resultados bons na nossa vida espiritual, porque todas as coisas contribuem para o bem. Todos. Deus é bom e nós não temos dúvida disso. Eu tenho dúvida de quem eu sou, eu tenho dúvida de como eu ajo muitas das vezes, eu tenho dúvida de como eu me comporto, mas isso hoje aqui não era mais para ter, porque nós estamos aprendendo a olhar para dentro de nós, né? Não é mais para nós termos. Nós vamos olhar para nossas dores, olhar para os nossos pecados e escrever, porque me faz entrar em contato com isso, me compreender. E, a partir disso, eu vou gerar novas ações. E eu não vou ter dúvida de que Deus é bom. Eu posso até ter dúvidas de quem eu sou, mas de que Deus é bom, não. Muito bem. Eita, Glória! Isso vai dar glória, dava para rodar, hein? Se a gente tivesse num templo, dava para rodar com isso, hein? Glória a Deus! Ó, escrita terapêutica. Escrever é terapêutico. Vamos fazer mão disso aí. Vamos comprar um caderninho aí. Bota aí, Mulheres Evoluem, vão trabalhando aí. Como é que está acontecendo uma cura, Alessandra? Como é que está acontecendo? Como é que o espírito se move? É quando você vai ouvindo a gente falar e as coisas vão saltando na sua mente. Então, cria um hábito aí de escrever isso. Depois você pode chamar a gente, Alessandra, eu tive aqui negócio, a gente pode trabalhar alguma coisa aí. Cria isso, porque já está provado também hoje pela ciência que o ato de escrever... Pastora Carla, deve ser da minha época, da tua, Monique também. Gente, tinha diário, lembra? Os cadernos de pergunta. É claro que tinha fofoca que a gente queria saber. Tu é virgem? Tu já beijou? Eu não sei. Ganhei uma surra quando minha mãe leu o meu. Ai, meu Deus. Meu santo diário. Aquilo ali era... aquilo fazia a gente estar conectado com as outras pessoas, porque o nosso cérebro é fofoqueiro, gente. A gente quer saber da vida dos outros. Por isso que testemunho dá uma engajada muito grande. Mas isso ajudava quando a gente escrevia naqueles caderninhos ali. Caramba, a gente descarregava muita coisa. E tinha aquele garoto que era o gatinho. Tu já beijou fulano, o Pedrinho? Ih, beijei o Pedrinho. Naquela brincadeira de pera, uva e salada mista. A salada mista, é. Vamos na página 33. Ela bota aqui, a sabotagem é lenta, furtiva e paciente. Não precisa de resultados imediatos. Ela só precisa de um cantinho no seu coração, da sua mente ou da sua alma. Vamos tomar cuidado com isso. De repente, você já está se sabotando há muito tempo e você está paralisada aí. Mas nós chegamos com esse livro aqui para a gente poder evoluir. E aí, na página 37, eu separei, Monique, o segundo parágrafo que diz assim: não é sábio comparar ou minimizar
minimizar nossa dor porque ela não parece significativa quando comparada à dor dos outros. Quando fazemos isso, corremos o risco de não reconhecer o momento que desestabilizou nossa confiança e identidade. Pode falar sobre isso, Monique? Deixa eu só achar aqui. Foi qual parágrafo? Página 37. Segundo parágrafo, não é sábio. Sim, achei. Olha que interessante, Alessandra. Quando fazemos isso, corremos risco de não conhecer o momento que desestabilizou nossa confiança e identidade, né? Não é sábio, né? Porque eu só posso, muitas das vezes, ajudar o outro com esse senso de empatia, né? Que a dor do outro, ela, por mais que eu não passei, é a dor dele, é única, é imensurável. Eu não tenho como saber se é pequena ou se é grande, se é importante ou não é. Vou contar rapidinho aqui nesses minutos. Uma moça me procurou e eu fiquei muito, muito abatida. Eu nunca tinha visto tal coisa, Alessandra. E ela teve uma perda muito grande, né, do seu esposo. E toda noite ela arrumava a mesa como se ele fosse sentar lá com ela. E ela sentava com ele. E para ela não era questão de espiritismo, mas era algo que ela fazia para se sentir confortável. Arrumava a mesa, colocava a comida dele e conversava com ele. E aí a gente que é espiritual, a gente vai entrar no campo da espiritualidade também, e a gente vai tentar mensurar, não que aquilo não importa, mas até onde aquilo não é pernicioso para a vida espiritual dela, porque tem a questão que a gente sabe que quando existe uma dor, eu estou estudando um pouquinho disso, a Alessandra também deve estar estudando, né? O pastor Cote fala um pouquinho disso, que quando a dor ela é muito grande, a gente corre o risco de entrar em canais de espiritualidade, as pessoas correm o risco de entrar no misticismo, né? Na questão de espíritos demoníacos por conta da dor, da idolatria da dor. E ali eu posso também invocar espíritos malignos para dentro da minha própria casa. Sim. E ali eu tive que tratar duas questões, né? A espiritualidade e a dor dessa mulher. E aí a gente olhando, né? Muitas das vezes a gente quer ser espiritual, talvez a gente nem pegue esse caso, né, Alessandra? Alguns espirituais. Aí ela já está no campo do espiritismo, ela já está em pecado. É a dor dela, é o momento dela. E eu devo respeitar. Então, eu não sei qual é o seu momento de dor. Eu não sei qual é a sua dor. Pessoas que pegam cachorro e ficam em depressão. E, assim, a gente tenta canalizar o seguinte, o que aquilo significa para a pessoa de importante? Para, então, tentar entender essa dor. Então, assim, a minha dor não é maior do que a sua não é maior do que a minha. A questão aqui né, que eu não devo minimizar a dor de ninguém, né? A dor de um não é maior do que a do outro. Todos temos dores e precisamos, como ser humano, ser tratados dessas dores. É isso aí, Alves. Ok, então a gente passa para a página 39, primeiro parágrafo diz assim: saber algo gira uma chave que permite resistir à tentação de viver como se não soubesse mais. Então, deixa eu falar para vocês aqui. Se vocês não tinham ouvido até hoje alguma coisa do que nós partilhamos aqui, ok. Mas hoje você tomou conhecimento. Então, tomar conhecimento, né, me permite resistir à tentação de viver como eu não soubesse. Então, se você está vendo que você tem uma dor, se você sabe que você tem uma dor, não sei se de repente essa, como Monique partilhou, da questão de um abuso, a Organização Mundial de Saúde diz o quê? Que uma mulher que foi molestada ou que ela é violentada, ela vai viver com isso para o resto da vida. Nós, cristãs, acreditamos que o espírito entra, que o espírito cura, e isso ainda pode servir de testemunho, de material para ajudar mais tantas outras mulheres que estão aí.
Então, se você tem alguma dor não nesse nível, de repente você pode ter tido a questão de um adoecimento, ou você está num processo de adoecimento emocional, mental, um transtorno mental. Por que é um transtorno? Falei na semana passada e repito aqui. É porque não tem uma causa que você vai lá e diz, é por causa disso que você está doente. É uma junção de várias coisas. Então, a gente chama hoje de um transtorno mental. Seja ele um transtorno ansioso, seja um transtorno depressivo. Se você está nisso, de repente você me ouviu falar, ó, você está me vendo aqui, você sabe que eu sou psicóloga, você sabe que eu sou crente, pregadora, mas eu estou dizendo, é possível adoecer emocionalmente. E, infelizmente, alguém, de repente, você não vai precisar entrar numa medicação muito longa, como eu, que foi de anos. Mas você hoje não precisa mais resistir a algo como se você não soubesse, você sabe. Teve um clarão aí na sua mente, vamos continuar buscando ajuda. O saber gera o fazer. Todas as vezes que somos informadas, que somos ensinadas, precisamos fazer alguma coisa por nós. É o que ela bota aqui. Se você não está fazendo, então pensamentos conflituosos em sua mente estão impedindo-a de ativar aquilo que você sabe. Então, se você sabe e se você não está fazendo, existem conflitos na sua mente e que estão impedindo você de fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. Mas nós queremos profetizar que toda a armadura, que toda a resistência caia por terra, no âmbito mental, no âmbito espiritual e no âmbito emocional. E que você seja livre, transformada para a glória de Deus. E eu caminho lá para a página 40, que é a última página desse capítulo, que ela bota na última frasezinha assim, ó. Minha experiência com Deus ensinou-me que quanto mais eu ativo o que sei, mais ele me dá visão e clareza a respeito do desconhecido. Isso é fantástico, gente. Quando eu tenho experiência com Deus, ele me ensina que quanto mais eu ativo o que sei, mais ele me dá visão e clareza a respeito do desconhecido. Então, por que a gente fala disso? Por que a gente eu escolhi falar disso abertamente? Eu estou para tentar elaborar um negócio aí. Quando você crente adoece? Eu acho que a gente tem que falar disso, Monique. Não. Sim, sim. Eu percebi que eu estava doente, ou seja, eu já era estudante de psicologia, eu sabia que eu funcionava meio diferente. Você percebe que você funciona meio fora da curva, né? No caso, a gente tem testes, a gente pode ver isso depois, tentar juntar para a gente comprar, eu e Monique dividido. Tem a minha cunhada que é psicóloga também, para ver se a gente bate. Tem teste de personalidade, que é o Big Five aí, que se usa para avaliar 5 aspectos da personalidade. E aí eu vi que, né, eu funcionava diferente. Aí depois que a gente faz um teste, a gente por exemplo, esse mesmo, mas não tinha nome. Qual é o nome? É uma estrutura de personalidade neurótica, neuroticismo. O que é isso? É essa visão catastrófica, é essa coisa de olhar preocupada, essa coisa, meu Deus, vai dar ruim. Ih, meu Deus, é isso. E aí depois a gente vai adoecendo. Então, quanto que o crente, quanto que uma mulher de Deus ela começa a adoecer? Estou pensando em montar um negócio, uma conversa dessa para dar 10 passos de quando uma mulher de Deus está adoecida. Você concorda, pastora? Por quê? A gente tem que falar disso, a pessoa... Gente, eu já cheguei no culto e a ansiedade é um negócio muito... É um espectro. Eu já cheguei na oração e aí vem levar a oferta. Gente, eu comecei a pisar no ovo, sabe? Quando você vai pisando assim, ó, em ovos... Aí eu, gente, estranhão, hein? Hoje eu tô mal. E eu sou uma comédia comigo mesmo. Aí o Leandro estava do meu lado. Só que foi tão, que quando eu pisei, meio que, né? Eu fui assim, aí ele me olhou estranho. Aí pensa, gente, eu casada com um assembleano roxo, com uma mãe que dirige mesa de oração. O cara falou, vou te levar para o trabalho de libertação. Eu fui, gente, porque o que a gente acredita? Tríade. Deus, oração, remédio e terapia. Eu falei, pode me levar. Aí ele ia lá na Adriana Damiano, que é uma mulher de Deus, né? Referência aí pra gente na nossa época. Aí ela me falou, ô Leandro, a Alessandra não tem nada, não. A Alessandra tá doente. Então foi uma mulher de Deus chancelando, tá entendendo? Mas que ele não entende é porque é umas coisas muito estranhas. Daqui a pouco eu estava dentro da igreja e começava a chorar. Eu, gente, quero ir embora daqui. Esse lugar é horrível. Gente, eu falar para um
cara que é nascido e criado no evangelho, rato de igreja, que eu quero ir embora da igreja, que a igreja é ruim. Ele não sabia lidar com isso, não, gente. Essa mulher tá maluca. Ela não tá bem, ela não pode estar bem. Então, assim, você precisa entender que algumas coisas podem acontecer. Infelizmente, a gente sendo crente, sendo espiritual. Então, a experiência dela e que a tua experiência, que a minha experiência, né, diz que quanto mais a gente ativa aquilo que a gente sabe, mais visão Deus dá a respeito do desconhecido. Ou seja, eu nunca abandonei a oração. A psicóloga que me atende é de frente da igreja de Cordovil. Então, muitas vezes eu saía da terapia, era segunda-feira, e eu ia para o trabalho de libertação. Tá tudo certo. Tomando antidepressivo e no início tomando tarja preta. Só que, gente, outro dia desse eu fui num trabalho, anos depois, olha, Deus usou uma irmã e disse assim, nunca foi o remédio, nunca foi o médico, sempre fui eu na tua vida. Sabe por quê, gente? Vou dizer para vocês, eu tomava bromazepam de 6 miligramas e ele não me desligava. Não acontecia nada. Meu Deus. Você tem noção do que você tomar um tarja preta de 6 miligramas? É muita... Tem gente que aqui que de repente tomar vai dormir 3 dias, cara. Vai mesmo. Vai morrer dormindo. Eu acho que ele tem como. A Alessandra era uma das que, né, sempre me socorria, às vezes, por conta dessa coisa, a questão do psiquiatra atrasar, a questão da consulta. E aí, como eu já tinha toda uma coisa, trazia receita para mim. Gente, 6 miligramas é muita coisa. E não resolvia nada. Então, assim, eu nunca abandonei a oração. O que mais me ajudava a descarregar e reorganizar era a oração. Todo ansioso, ele tem que orar muito, porque a oração muda as conexões no nosso cérebro e a neurociência está falando isso, sabe? Então, por favor, quando você tem mais intimidade com ele, quando você tem experiência com Deus, isso vai fazer com que ele abra a sua visão e que você enxergue o desconhecido. Então, isso para a gente, na clínica, quando a gente tem a Bíblia, quando a gente tem o Espírito Santo, quando a gente tem a teoria, é totalmente diferente. A gente consegue discernir mais fácil. Claro, a gente não anda analisando ninguém, por favor, né, pastora Carla? Porque às vezes as pessoas acham que a gente anda por aí analisando sem pagar nada pra gente. Que loucura é essa? Mas o fato é, claro que a gente tem uma percepção, a gente está dentro de um culto, a gente tem uma percepção, tá entendendo? A gente já teve casos aqui do meu cunhado mais novo namorar uma menina e foi um inferno porque levavam ela para o culto todo dia em várias igrejas. Isso aí atribula a mente. Tem gente, por isso que eu não sou a favor de pessoas que ficam andando de igreja em igreja, 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 porque você vai ouvindo muita coisa e isso vai dar problema. Em algum momento isso vai dar problema. O ambiente religioso pode fazer alguém, se ela já tem uma propensão, ela dá uma fora de órbita aí, porque está andando em muitos lugares e ouvindo muitas coisas. Vamos preservar nossa mente. Vamos acreditar na ciência, mas vamos acreditar naquilo que a Bíblia diz, a orientação espiritual também, para que a gente consiga ter o discernimento daquilo que Deus quer falar e que a gente possa romper e crescer. Eu quero agradecer vocês, nós já ultrapassamos 15 minutos do que a gente propõe, mas vamos lá, muito obrigada, Deus vos abençoe. Monique, muito obrigada, minha amiga. Você possa voltar outras vezes essa escala aí, vou orar por essa escala para mudar. Amém. Vamos voltar logo para a clínica com as crianças, né? Oficina das emoções, que a gente está precisando aí, tá bom, minha amiga? Pode fazer as considerações finais aí para a gente terminar. Quero agradecer aí a paciência, né, de vocês me ouvir. Quero agradecer porque eu também aqui aprendi muito com a troca. É a forma que eu mais aprendo é com a troca. Não é expositivo, não é ensinando. Eu gosto de ambiente de roda de conversa. Eu gosto de conversar. Eu sou a pessoa que gosta de conversar. Por isso que muitas das vezes eu fujo de falar em público, porque eu não gosto mais de púlpito. Deus sabe do meu coração. Eu falo. E os pastores, às vezes, ficam com raiva de mim. Eu falo, pastor, eu não gosto de púlpito. É algo que você fala para um povo que está sentado. Eu gosto de roda de conversa. Eu gosto de ouvir o que o povo está sentindo. Ali como Jesus, Mateus 6, Mateus 7. Entendeu? E, assim, eu quero só ressaltar algo aqui que ela mesmo deixa para a gente fechar, tá? É gravar isso no seu coração, tá? Você precisa descobrir o que Deus pensa de você.
E não tem necessidade de você ficar pensando o que você pensa de você, que vai ser um desgaste emocional muito grande. Você já sabe que você não tem algumas coisas, mas busque, como a Alessandra falou, a presença de Deus incessantemente, até que o Espírito Santo fale para você e nas Escrituras você descubra que eu bem sei, uma afirmação, os pensamentos que Deus tem sobre você. Porque só então você vai conseguir cumprir o propósito de Deus na sua vida. Porque suas memórias, suas dores vão tentar embaçar isso. Mas quando você descobrir os pensamentos que Deus tem de você, você vai alavancar. E eu desejo, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, que você prospere, que você alavanque, que você ganhe aí as gerações futuras da sua casa, da sua cidade, por onde você passar, que você evolua no Espírito Santo, que você evolua em todas as áreas, através dos pensamentos que Deus coloca na sua mente. Em nome de Jesus, tá? Amém. Amém. Senhor, eu quero te louvar, te bendizer. Muito obrigada por esse tempo de crescimento, muito obrigada por esse encontro. Eu apresento a cada uma, Senhor da glória, que esteve com a câmera aberta, com a câmera fechada, Senhor, às vezes está só escutando, fazendo ainda as suas atividades. Eu te louvo e te engrandeço, meu Senhor da glória, por esta rica oportunidade, por essa ferramenta chamada Zoom, pela internet, que aqui a gente está podendo crescer, a gente está podendo ministrar, e o teu nome será glorificado na vida dessas mulheres, Senhor da glória. Nós sairemos qualquer dia desse do online para o presencial e teremos, meu Senhor da glória, grandes testemunhos daquilo que o Senhor irá fazer na vida delas. Continua conosco, nos dá, Senhor, um resto de semana abençoado na tua presença. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Meninas, todas lindas, agora para mim fazer o print da tela. Para a gente postar. Porque quem não está vindo está perdendo, não é não, gente? Fala sério. É verdade. Deixa eu arrumar meu pichainho. Então, quando puder, vocês falam, já que eu vou printar, hein? 1, 2, 3 e... Que isso, Moniquinha? Ah, vamos embora lá, hein? Vamos embora, hein? Todo mundo lindo que eu vou printar. 1, 2, 3 e já. Ê! Oi, menina. Glória a Jesus. Deus abençoe. Eu falei, deixa eu passar um batom, mas nem consegui abrir o som. Foi sem batom. Gente, a paz do Senhor Jesus. A paz. Paz, Dalisa. Obrigada. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau.